Hi there! Teacher Felipe here para mais uma aula com você aqui na plataforma da Upstairs Idiomas. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito do Present Perfect. O Present Perfect, que é um dos tempos verbais que mais deixa os alunos com os cabelos em pé, né? Com medo de errar, ou de não saber traduzir, ou de não saber utilizar. Até porque ele é um tempo verbal que nós não temos algo parecido em português. Nós estamos mais acostumados a conjugar de forma simples no presente, no passado e no futuro, e nós não temos nenhum tempo verbal parecido com o Present Perfect em português. Então, olhando aqui para a nossa tela, e você vai perceber nessa aula que não é uma coisa também muito difícil, nem um bicho de sete cabeças. Então, olhando aqui na nossa tela, nós temos a estrutura básica do Present Perfect. Na sua forma afirmativa, nós precisamos usar o sujeito mais um have ou um has e uma terceira forma de um verbo que for o principal dessa frase, né? Então, por exemplo, você sabe que na maioria dos casos os verbos têm três formatos. Por exemplo, o verbo beber, to drink é o primeiro formato, drank, que é o passado simples, que é o segundo formato, e drunk, que é o particípio e que aqui é representado pela terceira forma, né? Drink, drank, drunk. Então, se eu fosse fazer uma frase no Present Perfect, eu usaria o drunk, que é a terceira forma para fazer frases, né? Aqui também nós temos que tomar um cuidado. Para os sujeitos I, you, we and they, nós precisamos usar o have, o verbo auxiliar have. Para she, he e it, então a gente usa o has. E você também pode usar as formas contraídas. Por exemplo, I have, I've, you have, you've, she has, she's, he has, his, it has, its, we have, we've, they have, they've. Na forma negativa é basicamente a mesma coisa. O que a gente faz é incluir o not junto ao have e o has. Ou você pode usar de forma contraída have not, haven't, has not, hasn't. Então a estrutura é a mesma. Sujeito, haven't ou hasn't, mais a terceira forma do verbo. Já para fazer perguntas, a gente coloca o auxiliar have ou has lá no início da frase, na frente do sujeito. Então fica have ou has, o sujeito e sim uma terceira forma de verbo. Então vamos agora entender em que situações que a gente utiliza o Present Perfect. O primeiro caso, a primeira usabilidade desse tempo verbal é para falar de ações que acabaram de acontecer. Então, quando algo acabou de acontecer, é recente, você vai usar o Present Perfect. Normalmente a estrutura é o quê? Além daquela que eu expliquei para você, sujeito, have ou has, a gente adiciona também a palavra just. E aí a terceira forma do verbo. Então, por exemplo, aqui nós temos I've just bought a new car. Eu acabei de comprar um carro novo. I've just lost 10 bucks. Eu acabei de perder 10 reais. Aqui está 6, mas na verdade é 10 reais. Ok? Corrigindo. Então, a primeira forma, ou o primeiro motivo para se usar um Present Perfect é para falar de coisas que acabaram de acontecer. Eu acabei de visitar a minha avó. Não está aqui, mas é só um exemplo que me surgiu agora. I have just visited my grandmother. Ah, mas ele acabou de visitar a avó dele. Não tem problema. He has just visited his grandmother. Ok? Outra situação na qual você deve usar o Present Perfect é quando você vai falar de ações que aconteceram no passado e que têm um efeito no presente, né? Então, é uma ação e uma consequência. A ação acontece no passado e a consequência existe no presente. Então, aqui nós temos dois exemplos. Uma pessoa pergunta para outra, Where are your glasses? Ou onde estão os seus óculos? E aí a pessoa responde, I don't know, I've lost them. Eu não sei, eu os perdi. Então, algo que a pessoa fez no passado fez com que ela perdesse e agora não tivesse mais como utilizar os óculos dela, por exemplo. Outro exemplo aqui. I have drunk a lot. Eu bebi muito. Poxa, mas qual que pode ser o reflexo, o efeito, a consequência no presente nessa frase? I have drunk a lot. Eu bebi muito. Várias, podem ser várias. Na verdade, a gente tem inúmeras possibilidades aqui. Então vamos pegar para um lado negativo da frase. I have drunk a lot. Qual que é a consequência? Uma ressaca, hangover, uma dor de cabeça. É uma consequência de algo que eu fiz no meu passado. Eu bebi
A ação ficou no passado, mas a consequência, que é a dor de cabeça, permanece no presente. Outro exemplo. Imagine que eu bati o meu carro e o policial pergunta: Why did you hit your car? Enfim, inúmeras perguntas podem surgir aqui. Aí eu respondo: I have drunk a lot. Eu bebi muito. Ou seja, o ato de ter bebido muito fez com que eu perdesse a capacidade de direção, né? Vou dar um exemplo positivo agora de uma outra frase. Se eu digo assim: I have bought my house. Ou I have bought my first house. Eu comprei a minha primeira casa. Qual que é o reflexo? O fato de eu ter comprado essa minha casa no passado, pode ser ano passado, pode ser uma semana antes, pode ter sido agora há pouco, refletiu no que? Na minha felicidade no presente. Tá? Então essa é uma segunda maneira de se usar o Present Perfect quando a gente fala de uma ação que aconteceu no passado e que tem um reflexo no presente. Além disso, você também pode usar o Present Perfect para falar de ações que aconteceram no passado, mas que a gente não tem um tempo especificado. Então, por exemplo, she has lived in New York for a while. Ela morou em Nova York por um tempo. Eu não estou falando quando que ela morou em Nova York, eu estou falando que ela morou lá por um tempo, mas eu não estou especificando quando o ato dela morar nessa cidade de Nova York aconteceu. I have eaten here only once. E daí deixa eu me corrigir a frase aqui. I have eaten here only once. Eu comi aqui apenas uma vez. Né? Eu não estou falando quando eu comi. Pode ter sido ontem, pode ter sido semana passada, pode ter sido no mês passado, mas eu não estou mencionando quando. Eu estou mencionando o que aconteceu. Né? Nesse caso, I have eaten here only once. Eu comi aqui apenas uma vez. E they have been to Rio de Janeiro. Eles estiveram no Rio de Janeiro. De novo, nós não estamos mencionando quando aconteceu. E aqui eu vou abrir um parênteses. Quando você for falar de alguma coisa que aconteceu no passado e você menciona quando aconteceu, aí então você vai usar o past simple ou simple past, que é uma estrutura que eu já fiz um vídeo aqui na plataforma também. Então você vai usar a segunda forma do verbo, né? Então, por exemplo, drink, drank, drunk. Eu vou usar a segunda forma do verbo, drank. E aí sim eu menciono quando que o fato aconteceu. Por exemplo, o verbo go significa ir. No passado simples, went, na terceira forma, gone. Se eu falo quando que eu fui para São Paulo, por exemplo, I went to São Paulo last week. Eu fui para São Paulo semana passada. Agora eu vou falar a mesma frase. Eu fui para São Paulo, só que eu não vou mencionar quando. I have gone to São Paulo. Eu posso dizer eu fui para São Paulo ou I have gone to São Paulo recently. Mesmo a adição do recently não induz ou não expressa quando aconteceu. Ele dá a entender que foi recentemente, mas não especificamente. Outras frases aqui para a gente comparar. She worked here with me last year. Ela trabalhou aqui comigo no ano passado. She has worked here with me for 1 year. Ela trabalhou aqui comigo por 1 ano. Poxa, mas aqui tem um tempo, por 1 ano. Não, na verdade a gente não está mencionando quando aconteceu. Aqui a gente está falando o período que tal ação durou, né? Nesse caso foi 1 ano, mas não necessariamente essa frase aconteceu no ano passado. A primeira sim, she worked here with me last year. Ela trabalhou aqui comigo no ano passado. She has worked here with me for 1 year. Significa que ela trabalhou comigo no passado, não especificado na frase, por um período de 1 ano. Outro exemplo, você sabe que no passado simples, negações, a gente faz uso de didn't e interrogações a gente coloca o did na frente do sujeito e quando nós temos negações e interrogações, o verbo volta para o presente. Então, I didn't speak with Paul yesterday. Eu não falei com o Paulo ontem. Quando a gente tem uma interrogação no present perfect ou uma interrogação, a gente não muda o verbo, ele continua na terceira forma. I haven't spoken with Paulo. Ou eu não falei com o Paulo. I haven't spoken with Paul. Não falei com o Paulo. Did you go to New York last month? Você foi para Nova York no mês passado? Have you gone to New York recently? Você foi para Nova York recentemente? E por fim, você também pode usar o present perfect para falar de coisas que você nunca fez.
Então, quando você nunca teve uma experiência em alguma coisa, você pode utilizar essa estrutura também. Por exemplo, se eu pergunto para você, você já viajou para os Estados Unidos? A sua resposta pode ser I have never been to the USA. Eu nunca estive nos Estados Unidos. I have never gone to the United States. Eu nunca fui para os Estados Unidos. Outro exemplo, I have never watched Friends. Eu nunca assisti Friends. Então eu espero que você tenha entendido como que se usa o Present Perfect, para que ele é utilizado, e a partir de agora você não vai mais cometer erros, você vai tirar de letra esse tempo verbal. Não se assuste porque ele não é um bicho de 7 cabeças, basta praticar. Como diz o ditado, practice makes perfect. Então eu conto com você, faça o quiz que tem aqui nessa janela e você vai realmente colocar em prática aquilo que você aprendeu. E é claro, como eu sempre digo, se você tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco que estamos aqui para te auxiliar. Ok? Bye!